bom dia, graça e paz. Eu sou o apóstolo Jefferson Zangão, nós somos o Ministério AJZ, também somos a Igreja Tudo Novo Virtual. Eu estou falando com vocês diretamente da Praia Grande, em São Paulo, no Brasil. E provavelmente vamos alcançar mais de 75 países que hoje nos acompanham em nossas redes sociais. Praticamente todos os continentes, a não ser a Antártida, ainda não nos ouve, mas para a honra e glória do Senhor, nós temos cumprido o ID de Deus, não é? Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura, até os confins da terra. Nós temos usado a tecnologia da internet para poder levar a palavra do Senhor aos mais longínquos lugares. Você sabe que, antes deixa eu te falar, hoje é dia 3 de novembro de 2024, ano apostólico de Timóteo. São 7 horas e 30 minutinhos. Eu estava dizendo para vocês, né? Existem alguns países que eu fico imaginando a logística que eles fazem para nos ouvir, né? Porque nós temos países assim extremamente radicais, onde nós temos audiência de 1.000 pessoas. Paquistão, Afeganistão, eu não sei exatamente assim, muito a cultura, se todo o país é muito radical, existem lugares que é menos extremista, não é? Mas de qualquer forma, algumas vezes eu me pego pensando o que essas pessoas fazem para conseguir ouvir a palavra de Deus. E por que Deus permite que sejamos nós que essas pessoas ouvem? E é um privilégio. Servir a Deus é um privilégio. Talvez a gente nunca venha a entender por que Deus nos escolheu, né? Porque foi a nós, com tantas pessoas mais capacitadas, com tantas pessoas com mais dinheiro, com tantas pessoas que poderiam ir muito mais longe do que a gente vai. Claro que tem muita gente que vai muito mais longe utilizando o dinheiro, mas de qualquer forma, nós por algum motivo fomos eleitos, né? E estamos aqui. Desde a pandemia, a gente praticamente fez da rede social a nossa igreja. Temos ido nesse ID do Senhor buscando vidas em todo o planeta. Isso me deixa muito feliz. Eu fico feliz, curioso também, às vezes, pensando assim, meu Deus do céu, tem gente que nos conhece e que talvez eu nunca venha a conhecer, não é? Nunca venha a ver. Isso é maravilhoso. A não ser na eternidade. Na eternidade eu sei que todos nós nos conheceremos, todos nós nos veremos. Inclusive esses irmãos de tão longe que nos acompanham em todos os continentes. Isso que é lindo, né? Em todos os continentes. Nós começamos esse ano celebrando uma marca de ter alcançado 2 milhões de pessoas no ano de 2023. E isso se tornou um número mensal. O mês que nós menos alcançamos, nós alcançamos 2.100.000 pessoas por mês. O que nós conseguimos no ano de 2023 inteiro, nós vamos agora daqui a 21 dias fazer o nosso encontro, onde nós falamos dos números, recebemos a palavra do ano de 2025
E exatamente nessa reunião, nesse retiro, nós celebramos 2 milhões de pessoas alcançadas. E nós, nesse ano, chutando por baixo, assim, nós já estamos a mais de 33 milhões de pessoas. É muita coisa, né? É muita responsabilidade. É uma bênção aqui. Eu me fecho aqui no estúdio, me lembro como ele era, o que era esse lugar aqui. Era um quartinho abandonado que tinha, eu acho que durante um ano inteiro ninguém nunca entrou nesse quartinho, quando essa casa ainda era alugada. Tinha uns colchões velhos, 2 beliches velhos. E aí eu trouxe o estúdio para cá, a gente foi montando, até ele se transformar nisso que ele é hoje, para a honra e glória do Senhor. E daqui a palavra chegar a milhões e milhões de pessoas. Deus seja louvado. Ontem nós tivemos a nossa live do grupo de apoio a pais e familiares de autistas, não é? Foi uma grande bênção. Nós tivemos uma audiência baixa, ainda tem muita gente que passa, dá boa noite e vai embora. Isso prejudica bastante. A gente precisa muito de audiência, porque a audiência chama audiência. De qualquer forma, ontem nós tratamos de um assunto bem relevante, mais uma vez. Falamos sobre autismo e a sala de aula. Foi muito, muito importante. Então, glória a Deus por estarmos sendo usados, né? Eu vou pedir para você a tua generosidade e também o teu envio de evangelizar. Você me ajude curtindo no botãozinho, apertando o botãozinho curtir. Isso faz com que a plataforma do Facebook entenda que é uma live de bom conteúdo. Aí eu vou pedir a sua grande generosidade para que você compartilhe essa live na sua página do Facebook. Muitas pessoas que te seguem, que são seus familiares, amigos, admiradores, podem receber essa palavra por estar passando na tua página do Facebook. E aí depois que terminar o culto, você vai lá e apaga. Não tem problema nenhum, mas de qualquer forma, você cumpre o ID de Deus de evangelizar pessoas, ou de dar pelo menos às pessoas a possibilidade de ouvir uma palavra, não é? Importante que você coloque o seu nome aqui no chat, que você dê o seu bom dia ao apóstolo, aos irmãos que aqui estão. Isso também faz a plataforma entender que a live é uma live viva, e vai também mostrando para mais e mais pessoas. Você que precisa conversar com o apóstolo, quer um aconselhamento, a gente tem aqui algumas divisões, não é? Você que precisar conversar sobre vida sentimental, você vai ser atendida pela diaconisa Silvia. Você que precisar conversar sobre ministério feminino, vai conversar com a pastora Tati, lá de Bauru. Você que é mãe de autista e precisa de um apoio, precisa de uma direção, vai conversar com a nossa irmã Josi, lá de Minas. Então nós temos uma equipe bacana trabalhando, né? Neste momento conosco. Então você pode usar esse WhatsApp. Nós não temos assessores, muito menos secretários, não precisa se preocupar. A sua mensagem vai chegar diretamente para mim e eu vou te direcionar. A primeira pessoa que vai falar com você sou eu. E é imediato. Não tem nada de amanhã nem semana que vem. Seu problema pra gente é prioridade. E o telefone é 13 99 759 3376. Você não está sozinho, não se sinta sozinho. Nós queremos te ajudar. Você que pode e quer
né, nos ajudar financeiramente a permanecer fazendo essa obra, aqui logo embaixo do microfone tem a nossa chave Pix, pixajz@gmail.com, é a nossa chave Pix para que você faça a sua doação, para que nós possamos permanecer. Nós estamos começando hoje o nosso jejum do mês de novembro. É o jejum do último trimestre do ano, o jejum de Obed-Edom. A arca de Deus ficou na casa de Obed-Edom 3 meses, e foram 3 meses de grande prosperidade na casa de Obed-Edom. Prosperidade em todas as áreas que você pode imaginar. E nós vamos fazer esta consagração. Já fizemos o mês de outubro, vencemos o mês de outubro e entramos o mês de novembro, e vamos, em nome de Jesus, vencer o mês de novembro também, para a honra e glória dele. Tudo para a honra e glória do Senhor. Amém? E hoje, esse mês, o tema do jejum de Obed-Edom é o preço da bênção. Por que algumas pessoas são abençoadas? Por que algumas pessoas têm as suas orações respondidas? E por que outras pessoas só recebem bronca, né? Por que algumas pessoas vivem dizendo, apóstolo, por que a minha oração ela não passa do teto? Vamos entender também, no dia de hoje, já que essa palavra é a palavra do mês, e principalmente essa semana ela vai nortear a nossa semana, existem algumas coisas que as pessoas falam que são frases decoradas, mas que não são bíblicas, né? Eu já ouvi quantas e quantas vezes, principalmente no início de ministério, não existe pecadinho nem pecadão, existe o ato de pecar. Isso não é verdade. A Bíblia diz que existem pecados e pecados. Então, não entra nessa onda de que não tem pecadinho nem pecadão, porque tem sim. A outra coisa que a gente ouve demais as pessoas dizerem é que Deus não faz acepção de pessoas. Não há diferença das pessoas para Deus. O contexto da leitura é que está errado. Não há diferença para Deus no tipo, homem e mulher é a mesma coisa, chefe e patrão é a mesma coisa, rico e pobre é a mesma coisa. Ou seja, são todos seres humanos. Né? Deus não está preocupado se você tem mais dinheiro, menos dinheiro, se você é homem, se você é mulher. Diante de Deus somos todos filhos e criação. Porém, há uma diferenciação. Óbvio que há. Deus faz diferença entre pessoas e pessoas. É Ele quem elege, é Ele quem constitui e é Ele quem destitui os reis. E o rei não é um cargo múltiplo, não é verdade? Ser rei não é um cargo para todos, é para um. Um é eleito por Deus para ser rei. Ser presidente de uma empresa é um cargo único. Ser fundador de uma igreja é uma função única. Então, existem pessoas eleitas por Deus para cargos especiais, e fora isso, há diferença. Há muita diferença de Deus para pessoas e pessoas. Um pai, ele não ama dois filhos de forma diferente, mas trata de forma diferente. Verdade ou mentira? A gente não trata os nossos filhos da mesma maneira. Por vários e vários motivos. Eu não trato a Bruna do mesmo jeito que eu trato o Rodolfo. Eu não posso dar para a Bruna a mesma atenção que eu dou para o Rodolfo. Porque o Rodolfo é especial. Então ele requer uma atenção especial, uma paciência especial, um amor especial. Não é? Tudo para ele é especial. O amor é o mesmo. O tratamento é diferente. Assim também Deus é conosco. Então, nós vamos falar sobre isso
nesta manhã, e esta vai ser a tônica do jejum do mês de novembro. Para aqueles que estiveram comigo na live de ontem, ouviram o meu desabafo no final da live, dizendo que está se tornando muito difícil para mim, pesado, estou chegando no limite do meu corpo. Claro que nós somos um ser dividido em três. Somos corpo, alma e espírito. O meu corpo está bem machucado, cansado, cheio de dores devido a todos os problemas emocionais que eu venho vivendo. E tem se tornado muito difícil. Ontem, por exemplo, eu quase desisti de fazer a live, né? Não tinha condições. A alma, ela é abalada. E a alma traz a dor no corpo, não é? Por causa do problema, porque se estende, porque não se resolve. Mesmo não se resolvendo, as situações elas poderiam ser muito mais tranquilas, muito mais amigáveis, muito mais saudáveis, muito menos provocativa. O tempo poderia ser aguardado de uma forma mais tranquila, mas a verdade é que não, é pesado. O clima é pesado, o desejo que se termine logo, que se tome uma decisão. E a gente tem que aprender, como eu conversei com a Elvira, quando ela estava passando por um problema semelhante, nós temos que aguardar os sinais de Deus. A gente não pode agir pela carne, nem pela emoção, né? Nós temos que aguardar Deus dizer vai, Deus dizer fica. Mas a vontade que nós temos, a nossa carne, é de tomar uma decisão radical e ir embora e deixar tudo para trás e começar uma nova vida, tirar o peso e vida que segue enquanto as coisas vão se resolvendo, mas eu não posso fazer nada que não seja segundo a vontade de Deus. Então, tem se tornado difícil. Ontem eu estava num grau de depressão bem alto, difícil de continuar. Eu achei até que hoje eu não conseguiria estar aqui, né? Disse a todos que estavam todos, né? Aqueles que ficam ao meu lado, que seria difícil até conseguir estar aqui hoje. Mas enquanto eu tiver vida, enquanto eu tiver força, eu vou estar, eu vou permanecer. Enquanto eu conseguir levantar, eu vou fazer. Eu estava dizendo, né? Normalmente eu levanto às 3 horas da manhã e eu venho aqui para o estúdio, deixo tudo preparado, faço os vídeos, edito os vídeos, preparo a palavra que vai ser ministrada, posto, faço a oração. E não é que eu faço a oração, é uma live de mais de 1 hora que eu faço todos os dias às 6 horas da manhã. Depois edito, separo, divido, coloco em todas as redes sociais. Isso eu vou terminando quando são 9 horas da manhã. E aí quando vai dando umas 10, 10 e meia, eu vou descansar, né? E normalmente eu descanso das 10 até as 2. E levanto, já vou fazer as minhas coisas, ou vou me exercitar, ou vou andar de bicicleta. O fato é que essa semana eu não conseguia levantar. Eu só conseguia sair da cama 4h30, 4:45, ainda pelo horário que o Rodolfinho estava para chegar. Então a força era essa: levantar, ir comprar as coisas do piqueniquezinho dele, que a gente sempre faz. Mas muito difícil, pesado mesmo. Uma situação difícil de lidar, difícil de conciliar, difícil de conduzir. Mas vamos, eu não posso parar de orar, eu não posso, enquanto Deus não disser para mim pare, eu não vou dizer que eu não vou parar, né?
Agora, eu não sei se depois das orações eu não vou desabar na cama e passar o resto do dia ali. Mas deixar de orar eu não posso, porque são as orações que me mantêm de pé. Né? Deus tem abençoado o trabalho, Deus tem dado crescimento profissional. A gente, essa semana aqui, teve vários pedidos, muitas entregas. O trabalho está crescendo, está frutificando. Tem coisa boa acontecendo. É que o peso da situação que não se resolve, e ainda algumas situações que poderiam ser melhores, mas não são provocativas, tornam muito pesado para mim, né? Mas amém. É só um desabafo da igreja nesse dia tão importante de início de jejum. Então, para aqueles que eu havia dito que provavelmente eu não estaria, eu estarei. Estarei, mesmo que muito difícil, mas vamos lá, né? Deus quem sabe. Eu continuo crendo no Deus que me disse que não me daria luta maior do que eu posso suportar, né? E acredito que eu estou no limite, bem no limite. A vontade que dá, irmão, é de você dormir um mês para acordar e ver se tudo resolveu. Porque permanecer acordado e ver que nada muda é muito difícil. Para quem é apostólico, para quem tem o Espírito de Deus, você viver numa situação de mentira, que não existe mais, que tem que ser resolvida, drena a saúde. Drena. Então, ontem estava num grau de depressão bem alto, por isso eu disse que provavelmente não faria mais, mas eu não tenho opção. Eu tenho que fazer. Depois, né? Depois da minha servidão a Deus, depois que eu trabalhar para Deus, aí talvez eu fique dormindo o resto do dia e passe mais rápido. Mas a minha obrigação com Deus eu vou fazer. Vou estar aqui todos os dias, principalmente nessa semana de jejum, porque Deus é quem me sustenta de pé. Amém? Bom dia, Bruna, meu amor maior, seja bem-vinda, bom dia. Bom dia, Maite Rojas. Seja bem-vinda, Deus te abençoe. Muito bom ter você aqui. Aqui está o Ney, mas eu duvido muito que seja o Ney, deve ser a Silvia. Bom dia, Elvira, meu amor. Seja bem-vinda, te amo. Obrigado por tudo, viu? Por sempre estar ao meu lado, obrigado por sempre estar comigo, por ser o meu apoio. Deus te abençoe pela tua fidelidade. Bom dia, pastora Tati, querida, te amo. E é isso aí. Vamos à palavra de hoje, então, que é a palavra de jejum do mês de novembro. Eu postei a palavra no grupo da igreja. Aqueles que não estão no grupo da igreja, depois eu preciso colocar a pastora Tati, a Josi, para receber as ministrações e acompanhar com a gente, né? Mas a palavra continua a mesma, tá? 2 Samuel, capítulo de número 6. Muda o tema. O tema hoje é o preço da bênção. Há diferença entre pessoas? Por que alguém recebe o milagre e outros não recebem? Por que orações são ouvidas e outras não são? Vamos entender. 2 Samuel 6, versículo 3, diz assim: puseram a arca de Deus num carroção novo e o levaram da casa de Abinadab na colina. Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, conduziam o carroção com a arca de Deus, e Aiô andava na frente dela. Davi e todos os israelitas iam cantando e dançando perante o Senhor, ao som de todo tipo de instrumentos de pinho, harpas, liras, tamborins, chocalhos e símbolos. Quando chegaram à eira de Nacon, Uzá esticou o braço e segurou a arca de Deus, porque os bois haviam tropeçado. A ira do Senhor acendeu-se contra Uzá,
por seu ato de irreverência. Por isso Deus o feriu, e ele morreu ali mesmo, ao lado da arca de Deus. Davi ficou muito contrariado, porque o Senhor em sua ira havia fulminado Uzá. Até hoje, aquele lugar é chamado Pérez-Uzá. Naquele dia, Davi teve medo do Senhor e se perguntou: como vou conseguir levar a arca do Senhor? Por isso ele desistiu de levar a arca do Senhor para a cidade de Davi. Em vez disso, levou-a para a casa de Obed-edom de Gate. A arca do Senhor ficou na casa dele por 3 meses. E o Senhor o abençoou e a toda a sua família. E disseram ao rei Davi: o Senhor tem abençoado a família de Obed-edom e tudo o que ele possui, por causa da arca de Deus. Então Davi, com grande festa, foi à casa de Obed-edom e ordenou que levassem a arca de Deus para a cidade de Davi. Vamos orar? Consagrar ao Senhor esta palavra em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, é no nome do Teu Filho Jesus Cristo que nós nos reunimos neste dia que pertence ao Senhor. Fazemos isso para Te entregar o nosso amor, a nossa devoção, dizer ao Senhor que somos totalmente dependentes de Ti. Chamamos o céu nesta semana para guerrear as guerras deste mês de novembro. Fazemos, meu Deus, como o rei Josafá, que levantou um jejum coletivo em uma guerra que ele não tinha chances de vencer. E a palavra do Senhor para o rei Josafá era que ele tomasse posição e apenas observasse o grande livramento que Deus daria a ele. E quando o exército de Josafá chegou no ponto de guerra, já não havia guerra, já não havia adversário. Deus havia dado cabo de todos os inimigos de Josafá. Este é o nosso jejum, é o nosso jejum coletivo. Colocamos o Senhor, chamamos o céu, na primeira semana do mês, para que o céu guerreie as nossas causas, as nossas lutas, interfira nas nossas vidas. Durante este mês de novembro, durante este último trimestre do ano. Obrigado, Senhor, por ouvir as nossas orações. Obrigado por estar conosco. Perdoa os nossos pecados, as nossas falhas, como nós perdoamos aqueles que pecam contra nós. Abençoa nessa semana a nossa família. Nos dá uma semana de paz. Eu te peço que neste momento da pregação do Teu Evangelho, que não saia da minha boca palavras humanas ou aquilo que eu queira dizer, mas que em todo momento Teu Espírito ministre a minha vida e a vida dos meus irmãos que aqui estão. Repreende, Deus de amor, todo o valente que se levantar contra esta palavra. Lança ao abismo, e desde já nós Te entregamos a honra, a glória, o louvor, o domínio e a majestade. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Bom, vamos resgatar um pouco, a memória, o que aconteceu. Durante muitos anos, muitos e muitos anos, a arca do Senhor ficou na casa de Abinadab. Abinadab tinha 2 filhos, Aiô e Uzá. Eu não sei exatamente, a Bíblia não nos fala de que forma essa arca ficou depositada na casa de Abinadab. O que a gente sabe é que Davi resolve buscá-la. A gente não pode colocar a culpa em Abinadab, nem em Uzá, e muito menos em Aiô. A culpa sempre é do líder. A culpa sempre é do líder. A culpa do resultado da equipe. Se não apareceu, quem vai tomar a chamada é o supervisor, é o gerente, e não a equipe. Porque se foi traçada uma estratégia, passado para o gerente para o supervisor,
é tarefa do supervisor fazer a equipe render, não é? Não é o fato de estar... Quando a gente compra um microfone como esse aqui que eu estou usando, ele vem com um manual de instruções. O manual de instrução vai me explicar, olha, põe o cabo, esse cabo vai até a mesa tem que ter uma fonte especial, não é? Que é a Phantom Power. Tem aqui o manual da própria mesa de som, e aí isso te ensina a usar. Trocadilho, né? Te ensina a fazer uso do microfone e da mesa de som, porque tem um manual de instruções. Mas a arca, ela não tinha um manual de instruções. Quem é que disse que Abinadab sabia até o que significava a arca? Quem é que disse que Aiô e Uzá tinham noção do que era a arca? Eles não tinham a mínima ideia, imagino eu. Quem tinha que levar o manual de instrução era quem estava indo buscar. Era aquele que tinha a responsabilidade. Eu tenho que ter a responsabilidade de saber, olha, isso aí não é meu. Isso pertence a Deus. E se pertence a Deus, eu preciso entender como é que isso aí funciona. Como é que Deus quer que isso seja carregado? Não é o simples fato de eu dizer assim, não, eu vou lá e vou buscar e vou trazer. Oh, baixa a bola aí, Zé. Quem é que disse que você manda alguma coisa? Quem é que te ensinou que você decide alguma coisa? Se a arca estava na casa de Abinadab, foi porque Deus permitiu. Não, eu vou lá, eu vou buscar e pronto. E trago do jeito que der, mas eu trago. Custe o que custar, eu trago. Não, irmão, presta atenção aqui em mim. Com Deus não tem esse negócio de custe o que custar. É só um caminho. Não tem dois caminhos, é um. O papo com Deus é reto, não faz curva. Parecendo jovem falando, né? Mas a verdade é essa, presta atenção no apóstolo para que você não erre na tua vida. O papo com Deus não faz curva. Quando a arca foi instituída, Deus deu os detalhes, igualzinho a arca de Noé, que nós pregamos essa semana passada. Deu as medidas, os andares, uma só porta. O próprio Deus quem fechou a porta. Quando Deus idealizou a arca, falou exatamente como seriam os querubins em cima da tampa, falou das argolas na lateral, falou das hastes que seriam colocadas entre as argolas para que a arca pudesse ser conduzida. E não só isso, quem poderia conduzir a arca? Então não é custe o que custar. Então não é eu vou lá e vou fazer... Tem que acontecer. Olha, que tem que acontecer, eu posso até concordar com você. O que eu não vou concordar com você, e nem Deus, é que seja a qualquer preço. É do jeito dele. É como ele quer. Jesus veio à terra para morrer na cruz. Ninguém mataria Jesus baleado. Ninguém mataria Jesus esquartejado. Ninguém mataria Jesus afogado. Jesus veio para morrer crucificado, levado ao madeiro, ser feito maldito. Porque isso já havia sido dito pelos profetas messiânicos há séculos e séculos antes disso acontecer. Então não é Jesus vem à terra e fala, não, custe o que custar, o sacrifício será feito. Não, não é bagunçado assim, não. É Deus, é perfeito. É perfeito. Vai vir, vai ser amado, vai entrar em Jerusalém montado numa jumentinha, vai ser traído, vai morrer no madeiro, vai ressuscitar no terceiro dia e vai assentar à destra do Pai. É esse caminho, é um só, não tem outro. Não tem outro. Mas e se não tiver cruz, Senhor? Vai ter.
Vai ter. Se não tiver cruz é porque não é o dia. E se não tiver ninguém para bater nele naquele dia, Senhor, então não é o dia, porque no dia vai ter gente para bater nele. Não vai ser de qualquer jeito. É do jeito que está dito, é do jeito que está escrito, é do jeito que está idealizado por Deus. Deus, na criação da arca, disse 4 argolas, uma haste. E é esse determinado povo, ou descendentes desse determinado povo, que pode carregar essa arca. Não adianta. Ah, mas somos todos filhos de Deus. Ah, mas estamos fazendo um favor para Deus. Irmão, você acha que Deus precisa do teu favor? Você acha que Deus precisa que você faça alguma coisa? É você quem precisa de Deus, não é Deus quem precisa de você. Cadê a arca? Passaram-se disso tudo aí milhares de anos. Milhares de anos. Responde para mim, cadê a arca? Uzá morreu. Porque pôs a mão na arca e não podia pôr. Morreu pela arca. Cadê a arca? Diz a Bíblia que a arca está no céu. Então você morreu sem sentido. Sentido, se a arca estava ali ou não, a verdade é que o final dela seria no céu. Mas tudo bem, vamos arrumar um carro de boi. Não, mas vamos arrumar o carro de boi. Um carro de boi que nunca foi usado. Quem pediu? Quem idealizou? O homem. Quem tem idealizado os planos da tua vida? Quem tem idealizado o teu ministério? Quem tem idealizado a tua pregação? Quem tem idealizado a tua oração? Quem tem idealizado o teu casamento, as tuas atitudes? Se é você mesmo, meu irmão, não vai dar certo. Não vai dar certo. Você casou para quê? Você casou para dar uma satisfação para o mundo ou você casou para a glória de Deus? Você está trabalhando para ter dinheiro ou para a glória de Deus? Você está fazendo parte de um ministério para sociedade saber ou para Deus? Então que tudo seja feito para a glória de Deus. E quando a gente diz para a glória de Deus, nós estamos dizendo da forma com que Ele quer que seja feito. Então não me venha colocar a arca em cima de carro de boi. Não me venha. Ah, mas é o transporte da época. Tudo bem, meu irmão. Talvez fosse o carro mais importante da época. Eu acredito que sim. Eu acredito que sim, porque era para o rei, né? Era para o rei Davi. Eu acredito que deveria ser um negócio muito chique, lindo, valioso. Mas o que é valioso para Deus? Explica para mim, você que está me ouvindo. O que é valioso para Deus? Se tudo que existe é dele, se a Bíblia nos diz que ele é dono de todo ouro e toda prata, e isso é uma forma simbólica de dizer que tudo o que existe é de Deus, ninguém rouba a Deus. Porque tudo está naquilo que pertence a Deus. A arca estava onde? Na casa de Abinadab, que estava onde? Pertence a Deus. Abinadab comprou aquela casa. Tá, mas está onde? Numa terra, num planeta que é de quem? Num universo que é de quem? É de Deus. Agora, por que um foi abençoado e o outro morreu? Então tem muita gente cheia de boa intenção. Enquanto o povo vinha celebrando com todo tipo de instrumento musical, de sopro, de corda, tambores, uma linda festa sendo carregada, a arca, eu imagino Deus olhando aquilo, tentando encontrar a glória, tentando encontrar a reverência, porque como é que eu adoro a Deus? Fazendo do jeito que Ele quer. Como é que eu reverencio a Deus? Fazendo do jeito que Ele quer. Não é fazendo. Não é fazendo.
Ah, eu vou lá e vou pregar o que eu quero. Ah, eu tô com um problema com a Elvira, eu vou pegar essa pregação para descascar a Elvira na pregação, né? Porque assim eu vou, desabafo, ela ouve tudo que ela tem que ouvir e ponto final. Ponto final o quê, meu irmão? Você tá usando o altar para você? Você tá usando o microfone para você? A igreja para você? Não deveria ser para a glória de Deus? Não deveria ser Deus para falar? Você está lá falando que o povo vai enriquecer, que vai tudo dar certo, que todo mundo vai ser curado, que para Deus todo mundo é igual, que não há diferença entre as pessoas, que não existe pecadinho nem pecadão, que Deus aceita tudo, que nós estamos na época da graça. Por quê? Para agradar o povo? Para encher a igreja? Para o povo chorar dentro da igreja porque você está falando o que eles querem ouvir? Para o povo se arrepiar quando você coloca uma musiquinha de fundo e aí tem jogo de luz? Calma, meu irmão. É isso que Deus quer? Ou é o que você quer? A cor das cadeiras da igreja é a cor que você escolheu ou é a cor que Deus quis? A cadeira estofada foi você quem escolheu ou será que Deus queria uma cadeira de madeira? A parede preta foi você que escolheu ou Deus queria uma branca, uma azul clara, uma, sei lá. Porque tá na moda, vamos todo mundo agora entrar na onda da parede preta. Nada contra, nada nem ninguém. Tô dando um exemplo. Então não vem me colocar a arca em cima de um carro de boi, por mais chique que ele seja. Deus explicou. Quem vai carregar é assim, ó. Tá vendo essas 4 argolas, 2 de cada lado? Entra uma haste aqui. E para a arca ser carregada, são os levitas, são os sacerdotes. Só eles, mais ninguém. É assim que se glorifica a Deus, obedecendo. Aí todo mundo festejando, tudo bem, tá mó festa. Por quê? Porque o objetivo de Deus está sendo alcançado? Não, o de Davi. O de Davi. Finalmente, depois de tantos e tantos anos, um rei teve coragem de buscar a arca de Deus e trazer para a cidade de Davi. Mas espera aí, a que preço? De que forma? Do meu jeito? Ah, eu vou casar, mas de que jeito que você vai casar? Transando antes do casamento? Conhecendo uma pessoa 3 meses e já levando para casa? E aí no final nada vai dar certo? E aí você vai pôr a culpa em Deus? Vai pôr a culpa no mundo espiritual? Vai pôr a culpa na macumba? Quando você não fez para a glória de Deus, você fez para a tua satisfação pessoal? Porque você arrumou um trabalho cheio de pecado, todo envolto no pecado, porque você arrumou um trabalho que te impede de fazer a obra de Deus, porque você trabalha na hora da obra, e aí depois a culpa é de Deus. Aí as coisas não dão certo porque Deus não quer. Não, meu irmão. É porque Deus está fazendo a acepção. É porque Deus está separando. Usar não pode, usar é bênção. Usar é querido. Mas não pode tocar na arca. Aliás, não é usar, ninguém. Ninguém toca nessa arca. Só que Aiô e Uzá, a arca ficou tanto tempo na casa deles que eles, aparentemente, eles estavam meio que como protetores da arca. É meio que minha. Sabe? Ficou tanto tempo na minha casa, eu cresci vendo esse objeto dentro da minha casa, isso é meu. É como se eu estivesse dando um presente ou devolvendo para Deus. Nada disso. Aiô, a palavra de Deus, ia à frente do carro de boi e Uzá atrás, ou seja, os protetores, os guardiões da arca. Cadê os sacerdotes que deveriam estar fazendo isso? Festejando? Dançando? Tocando um instrumento? Não, irmão, quem toca instrumento é música, quem canta é cantor. Sacerdote ora e faz o que tem que ser feito. Não era para Uzá estar ali. Uzá não era guarda da arca. Sabe, se mete a fazer o que não tem que fazer.
Ah, eu vou ungir. Quem que te enviou para ungir? Ah, eu vou lá na casa do fulano orar. Quem é que te enviou para a casa do fulano orar? Ah, mas não é isso que Deus quer? Não, não é isso que Deus quer. Deus não precisa de você. Deus quer ser glorificado. Deus quer ser reverenciado. Deus quer ser adorado. E como é que se adora a Deus? Obedecendo. E como é que eu obedeço a Deus? Conhecendo a palavra, estudando a palavra, tendo intimidade com Deus, sabendo que não é qualquer um que pode carregar a arca. Não é se autodenominar pastor, se autodenominar bispo, se autodenominar apóstolo, por onde você pisou, em que altar você pregou. Em que caminho Deus te confirmou? Não é do jeito que você quer, é do jeito dele. Não é pregar para quantas pessoas você quer. Ah, eu quero uma multidão. Não, Deus quer que você cuide de 3. Jesus cuidou de 12. Por que você quer 100? Por que você quer 1000? Por que você quer 1 milhão? Por causa do dízimo? Para o templo ser cada vez mais bonito? É para a tua glória ou é para a glória de Deus? São perguntas que nós temos que nos fazer. Tá, eu estou fazendo para Deus, mas para quem? Para eu receber agora? Eu fui e resgatei a arca que há anos estava longe da cidade santa. Não. Deus trouxe a arca de volta. E eu fui um instrumento para isso. Uzá pagou com a vida. Davi fica, eu não sei, um misto de nervoso, um misto de medo. Aí ele pega e leva a arca e deixa na casa de Obed-edom. Obed-edom deve ter tratado essa arca, meu irmão, como o próprio Cristo. Sabe, uma reverência absurda. Sabe quando um católico passa em frente à igreja católica, que todos eles fazem o sinal da cruz? Eu acho isso reverência. Quando o padre aparece de batina na porta da igreja, igrejas grandes, todo mundo vai lá, pega a mão do padre e beija. Eu acho isso lindo. Reverência. Porque todo mundo só fala mal, né? Porque o protestante protesta contra o católico. Aí o católico fala mal do crente. Quando, na verdade, todo mundo deveria servir ao mesmo Deus, porque ninguém está 100% certo. Não é do jeito que eu quero. Eu não fui chamado para julgar ninguém. Eu não fui chamado para falar se um tem estátua ou não tem estátua. Se um adora santo ou se não adora santo. Se eu faço tatuagem do pastor no braço ou não faço tatuagem do pastor no braço. Se eu falo mais da placa da minha igreja do que do nome de Jesus. Se eu prego mais profetas do que Jesus. Se os membros da minha igreja sabem mais das histórias de Davi, de Jeremias, de Elias, de Sansão, de Dalila do que de Jesus. Sabe de decoro as 12 tribos, mas não sabe os apóstolos. Então é claro que vai haver uma grande diferença. No momento em que eu oro, no momento em que eu faço as minhas petições, da forma com que eu conduzo a minha própria vida. Porque fazer para Deus não significa agradar a Deus, não. E eu vou te provar na palavra. Eu vou te provar na palavra que fazer para Deus não é agradar a Deus. E você vai se espantar. O quanto Deus não está nem um pouco preocupado com o teu mimimi. Deus está preocupado com a tua obediência, reverência, com a tua adoração e que você entregue a Ele a glória. Se você não for esta pessoa, você provavelmente é aquele que está orando e a oração não está passando do teto. Se você é a mulher empoderada, a mulher moderna,
É a que manda em casa, é a que dá ordem, é a que... Não, mas está dando certo aqui em casa. Durante um tempo deu certo. A arca em cima do carro de boi até chegaria no reino, se o boi não tropeçasse. E tudo que não é do jeito que Deus quer, corre o risco de ter um acidente no meio do caminho. Então vai dar certo. Existem várias fórmulas de dar certo. Várias fórmulas para dar certo. Não significa que é o caminho, que só tem um. Só tem um caminho. Um caminho, uma verdade e uma vida. Que é Jesus. Não tem curva, não tem atalho. É um caminho só, obediência. Eu entender, conhecer e fazer. Entender, conhecer e fazer. É isso que me conduz a ter uma vida abençoada, próspera. Permanecer de pé, em meio às lutas, em meio às confusões, em meio à depressão, em meio à crise financeira, em meio a tudo. É a diferença. Ah, eu sou servo de Deus. E serve? E serve? Tem servido? Ah, eu tenho feito. Feito não. Você tem servido. Você concorda que fazer é diferente de servir? Servir, irmão, eu sirvo para alguma coisa. Eu sirvo. Sabe, a obra de Deus precisa de alguém que lave o banheiro. Eu sirvo para lavar o banheiro. A obra precisa de alguém que seja dizimista. Opa, eu posso ser mantenedor da obra. Eu sirvo para isso. A obra precisa de pregador. Opa, eu sirvo para isso. Eu faço esse serviço. Agora não é eu vou para a igreja porque eu quero pregar. Eu vou para a igreja porque eu quero cantar. Eu sou cantor. Não, você é servo. Servo. Ah, eu sou pregador. Não, você é servo. Se você chegar na igreja e Deus falar, vai lavar o banheiro, o servo vai lavar o banheiro. Porque não é o que você quer entregar. É o que Deus quer que você entregue. Enquanto isso não ficar claro na tua vida, na tua mente, no teu coração, a tua relação com Deus será uma relação doentia, problemática. Você sempre vai dizer, mas eu faço muito. Eu oro, eu prego, eu visito, eu batizo. Mas por que você tem feito tudo isso? Não tem ninguém para te ajudar? Porque se você está fazendo tudo isso, alguém não está fazendo nada. Se você prega, se você batiza, se você visita, se você canta, isso chama-se ativismo. O que Deus tem pedido para você? O que Deus pedir para você fazer, não vai negar a Ele. Não vai negar a Ele. Deus não vai falar para você fazer algo que Ele mesmo disse que não era para ser feito. Então não queira entregar para Deus o que você acha que é o melhor. Não queira entregar para Deus o que você acha que é valioso. Entregue para Deus o que Deus quer receber. Este foi o grande problema dessa história de Obed-Edom. A bênção é que 3 meses em que ficou a arca dentro da casa de Obed-Edom, tudo que era tristeza passou. Porque se na irreverência uma vida se foi, uma vida se perdeu, em 3 meses em que a arca ficou dentro de uma casa, a palavra diz que Obed-Edom foi abençoado, as coisas de Obed-Edom foram abençoadas, as crias de Obed-Edom, cria é cavalo, vaca, bode, a família de Obed-Edom foi abençoado, tudo. Em 3 meses houve grande multiplicação na casa de Obed-Edom. Obed-Edom não tocou na arca. Quando o rei Davi ouve falar, olha,
lá na casa de Obed-edom, onde a arca está, a vida mudou. Davi se alegra novamente e vai buscar a arca de forma certa. Então eu quero ministrar na tua vida hoje. Cuidado. Cuidado para não entregar para Deus aquilo que Ele nunca te pediu. Cuidado. Cuidado com as pessoas que ficam fazendo... A pessoa acorda 3 horas da manhã para orar. Não é o meu caso. Eu não acordo 3 horas da manhã para orar. Eu acordo para trabalhar. Eu oro às 6. Né? E junto com você. Mas a pessoa acorda 6 horas da manhã, 3 horas da manhã para orar, mas ela anuncia para o mundo. Eu acordo todos os dias às 3 da manhã para orar, porque às 3 da manhã é o horário, foi Deus que te pediu. Por que não fica entre você e Deus? Você está falando para as pessoas que você acorda às 3 horas da manhã para orar, para quê? Para receber uma glória? Para as pessoas te reverenciarem como o super santo? Quando você jejua, como nós estamos começando aqui agora, uma das coisas que a gente deixa claro, não diga para ninguém que você está jejuando. Porque foi o próprio Senhor Jesus quem disse isso. Quando jejuar, faz a sua barba, lava o seu rosto e não faz cara de quem está sofrendo por falta de alimento. Que ninguém perceba que você está jejuando, porque isso é uma coisa entre você e Deus. Agora, se você vai ver o que religioso começa a jejuar, o mundo sabe. Aonde ele vai, ele fala, ai, tô de jejum, ai, tô jejuando, ai, porque não sei o quê. Tô fazendo jejum de café, então não vou tomar café uma semana. Não é meu caso não, viu? Tô tomando café agora. Aí ele vai no mercadinho do Ney. Aí ele vai lá, compra o pão, o Ney oferece um cafezinho para ele e fala, não, não posso. Não, mas ele não para no não posso. Ele tem que acrescentar, eu não posso porque eu estou jejuando café. Olha que santidade. Foi pro beleléu o teu jejum, meu irmão. A tua glória é humana. Você quer que as pessoas identifiquem em você que você jejua, que você ora às 3 da manhã, quando são coisas que eu tenho que fazer em secreto com Deus. Isso é uma relação, é tipo marido e mulher. Tem coisa que é só entre marido e mulher, é intimidade, marido e mulher. A minha relação com Deus tem situações que sou eu e Deus só. Ninguém entra. Eu posso, claro, falar para Elvira sobre o meu jejum, ela está jejuando comigo. Ela está aqui, é um jejum coletivo. Eu posso falar com a Silvia sobre o meu jejum, com a pastora Tati, com a Bruna, com todo mundo que está no mesmo jejum, porque é coletivo. Agora, não tem nada a ver eu estar em qualquer outro lugar e explanar, estou em jejum. Nossa, que santo que ele é. E Deus diz, parabéns, recebeu o teu prêmio. As pessoas já estão te admirando porque você é o super santo. Toda honra e toda glória deve ser entregue a Deus. Deus não vai receber de você o que você quer entregar. Deus vai receber exatamente o que Ele quer, o que Ele te pedir. Amém? Eu disse para vocês ontem, provavelmente não faço o culto de manhã, não tenho condição, não tenho psicológico, estou abalado, estou com dor no corpo, estou moído, estou doente. Aí eu fui dormir, e aonde que Deus me confirmou que não era para eu fazer? Então eu não posso parar. Então, com dor, sem dor, depressivo ou não depressivo, querendo passar o dia dormindo ou não, primeiro eu sirvo a Deus, depois eu me entrego às outras coisas. Se o que o meu corpo está desejando é cair na cama e ficar na cama até tudo na vida passar, eu vou fazer, mas depois que eu servir a Deus. Por quê? Porque Deus está me pedindo. Deus está me pedindo que eu ore, Deus está me pedindo que eu pregue, Deus está me pedindo que eu faça. Então, meu irmão,
para a vida ou para a morte, eu vou servir. É para a glória dele, não é para minha. Jesus morreu para a glória de Deus. E eu não fui fiel ainda até o sangue. É que agora não tem mais ninguém da igreja antiga, né? Graças a Deus por isso também. Mas houve uma época, não da igreja... Da igreja, né? Antes dessa. A Nascidos para Vencer. Eu estava com 2 pedras no rins terríveis. E eu tinha que pregar. E tinha quem pregasse no meu lugar. Mas Deus não disse que era para outra pessoa pregar. E eu pregava tomando morfina. E pregava. Porque a glória é de Deus, não é minha. Porque eu não posso. Hoje eu não posso, Senhor. Moisés falou isso para Deus. Senhor, eu não posso, não sei falar. Na hora de falar eu gaguejo. Diante das pessoas eu fico nervoso, eu fico trêmulo, eu começo a suar. E Deus falou, quem é que fez a tua boca? Quem é que fez o homem? Quem é que te fez? Você quer falar para mim o que você pode ou não pode? Sou eu quem sei o que você pode. Vou eu falar para Deus que eu não posso? Vou eu falar para Deus das minhas dores? Vou eu falar... Ele não sabe? A questão aqui é até que ponto eu estou disposto a sofrer pela obra. A questão aqui é até que ponto eu estou disposto a pagar o preço pela obra. Até que ponto eu estou disposto a glorificar a Deus com a minha saúde, com a minha dor. Porque servir a Deus na boa qualquer um faz. O problema é entregar para Deus o seu Isaac, o seu sonho, o seu filho. Não é entregar o filho do vizinho, não é entregar o sobrinho, é entregar o seu filho. É isso que Deus quer saber de você. Até que ponto você está disposto a me glorificar? Então a pergunta para você que está entrando neste jejum hoje é: até que ponto você está disposto a glorificar a Deus e não a si mesmo? E aí, começando a pregar, o primeiro tópico da pregação é: dê a Deus o que Ele quer e não o que você quer dar. Baseado em Gênesis capítulo 4, versículo 1, a palavra de Deus ela diz assim: Adão teve relações com Eva, sua mulher, e ela engravidou e deu à luz Caim. Disse ela: com o auxílio do Senhor tive um filho homem. Voltou a dar à luz, desta vez Abel, irmão dele. Abel tornou-se pastor de ovelhas e Caim agricultor. Passado algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor, um presente. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. O Senhor aceitou com agrado Abel e sua oferta, mas não aceitou Caim e sua oferta. Deixa eu só parar aqui um pouquinho. Não é que Deus não aceitou a oferta de Caim. Deus não aceitou nem Caim, nem a sua oferta. Segue a palavra dizendo: por isso Caim se enfureceu e o seu rosto se transformou. 2 filhos, 2 profissões diferentes, não me impede de entregar a Deus o que Deus gosta. Não me impede de entregar a Deus uma oferta que agrade a Deus. Um trabalha no campo. Peraí, é pro meu Deus. O que eu dou para Deus? A primícia. O que eu dou para Deus? O melhor, o sem defeito, o maior, o mais bonito. É para Deus. Mas aí, na mente e no coração do doente, na mente e no coração do vaidoso, na mente e no coração do egoísta, ele vai pensar sempre o seguinte:
Mas Deus não vai comer. Deus não precisa comer. Deus não precisa de alimento. Eu posso muito bem pegar os melhores alimentos da terra para mim e dar para Deus o que sobrou. Eu posso negociar os mais caros, mais bonitos, maiores e dar para Deus, já que Ele não precisa, dar para Deus o que sobrou. É um pensamento lógico. Você vai ouvir até os dias de hoje esta palavra de Caim. Você vai ser dizimista. Por quê? Deus precisa de dinheiro? Por que você vai dar 10% do que você ganha na igreja? Deus precisa de dinheiro? A questão não é o que Deus precisa ou o que Deus deixa de precisar, meu irmão. Deus não precisa nem da gordura, nem da hortaliça e muito menos do teu dinheiro. O que Deus quer é o teu coração. O que Deus quer é a tua obediência. Já que é para fazer, faz direito, Caim. Abel trabalhava com gado. Separou o melhor, o mais gordo, o de maior valor. Sacrificou, entregou a gordura a Deus, Deus se agradou. Sabe, acho que desde o momento em que nasceu aquele animal, e ele foi se desenvolvendo e ficando bonito, Abel já sonhava, falou, esse é o de Deus. Esse é o melhor, esse é o que eu vou dar para o meu Deus. Já Caim não. Quando dava um bom fruto, ele já via cifras. Olha, bom negócio. Olha que fruto, olha que cenoura tremenda, olha que, meu Deus, olha que pepino. Olha que beterraba. Meu Deus, isso vai dar muito dinheiro, isso vai dar muito lucro. Enquanto Abel estava pensando, olha, Deus vai amar isso daqui. Todo o resto é meu, mas o melhor é para Deus. Aí chega no dia de entregar a oferta, não é porque um entregou carne e o outro entregou... Não é que Deus é carnívoro e o outro é vegano. Não é esse o caso. O caso é o coração. Porque Deus também não ia comer a carne. Deus também não ia comer a hortaliça. O que Deus ia receber é a oferta. É o coração. É o amor. É a verdadeira adoração em espírito e em verdade. É o que subiria até o trono dele como cheiro de um incenso agradável. Porque se o problema fosse só a oferta, Deus não receberia a oferta de Caim e ponto final. Mas a palavra é clara em dizer que Deus não recebeu nem a oferta e nem Caim. Porque o posicionamento de Caim foi feio. Caim era desses que tem até hoje, você vai ouvir todo dia. Todo dia você vai ouvir. Basta você dizer para alguém que você é dizimista e a pessoa vai falar, porque Deus precisa de dinheiro? E desde quando o dízimo é para Deus? O dízimo é para a obra. O dízimo é para o sacerdote comer. Deixa eu te explicar como é que funcionava na aula de Apocalipse. Eu tinha preparado para falar isso e até esqueci. De toda a carne que era entregue para o sacerdote, nos sacrifícios que eram feitos, a melhor parte da carne ficava para o sacerdote se alimentar. Não é? Agora, só que naquela época não tinha geladeira. Então se passava sal. O sal não era como a geladeira, não durava tanto tempo. Então o que era feito com o resto da carne que sobrava? Era levado para o comércio. Para aquilo que a gente chama hoje de mercado e açougue. E lá a carne era comercializada. A carne ela era vendida e virava recurso para o sacerdote. E isso não era só na religião judaica. Era em todas as religiões. Tudo que havia sacrifício, usava-se a carne, o que sobrava era vendido para o mercado.
por isso que Paulo era questionado e falava sobre comer alimentos consagrados a outros deuses. E Paulo falava, pode e não pode. Porque você vai no mercado comprar carne, você não sabe se essa carne está vindo do templo ou se essa carne está vindo do templo pagão. Como é que eu vou saber? Não pergunte, era o que Paulo falava. Coma na pureza. Agora, se você souber que você está comprando uma carne consagrada a outros deuses, então você não come mais. Então é melhor você comprar sem saber. Porque Deus não vai levar em consideração a tua ignorância. Mas tudo era levado nessa condição. Então Caim não teve coração, não teve desejo de agradar a Deus em nenhum momento. Tudo o que ele pensava era em si mesmo. Deus não precisa disso. Eu preciso de dinheiro no final do mês. Eu preciso fazer bons negócios no final do mês. Deus não precisa, Deus é Deus. E aí, o final da história é que Deus se agrada muito de Abel. Deus se agrada muito da oferta de Abel e rejeita Caim e a sua oferta. E aí o que é pior, né? Ao invés dele se colocar numa condição de, poxa, errei, ele se coloca numa posição que a gente conhece muito, de pessoas que erram e não acertam o erro. Pessoas que erram e lutam para ter razão em cima do erro. Uma coisa é eu discutir com o meu marido tentando provar que ele está errado. Uma coisa é eu discutir com a minha esposa tentando provar que ela está errada. Outra coisa, irmão, é eu discutir com Deus. Eu errei. Eu não entreguei a Deus algo digno. E ao invés de eu me arrepender, olhar para o meu irmão e falar, poxa, olha o que Abel fez direitinho. É claro que ele vai ser aprovado. Na época de escola, irmão, a professora pedia trabalhos escolares e tinha gente que fazia o trabalho na folha do caderno. Aí chegava no dia, arrancava a folha do caderno e entregava para a professora. Normalmente as meninas compravam folha de almaço, fazia capa, não era assim? Desenhava, deixava colorido, entregava. Dá para dar a mesma nota? Dá para dar a mesma nota? Lógico que não. As meninas ganhavam 9, 10 e os meninos que arrancavam a folha do caderno ganhavam 3, 4. Aí eu vou fazer o quê? Querer bater no professor? Ou discutir com o professor? Ah, mas o que vale é o conteúdo. Não, não é o conteúdo só que vale, é o conjunto da obra. Então não dê a Deus o que você quer dar. Não venha com essa de que eu sou cantor, não venha com essa de que eu sou pregador, não venha com essa de que eu sou... Você não é nada, você é servo. Servo serve. Deus pede, eu entrego. Deus pede, eu faço. Porque senão eu vou morrer como Uzá. Tentando colocar em Deus uma culpa. Olha, Deus é cruel. Tadinho de Uzá. Só estava com boa intenção. Uzá só teve uma boa intenção. Existe a tua forma de enxergar. Uzá morreu porque teve boa intenção. E tem a forma espiritual de pensar. Uzá morreu porque foi irreverente, porque foi desobediente. Entre a tua forma de pensar e a forma do mundo espiritual, é melhor você rever os seus conceitos. Então não dê a Deus o que você quer dar. Entregue a Deus o que Ele quer receber. Em segundo lugar, na palavra deste início de jejum, Deus não trata todos da mesma forma. O texto base para isso está em Malaquias capítulo 3, versículo 17, diz assim: No dia em que eu agir, diz o Senhor dos Exércitos, eles serão o meu tesouro pessoal. Eu terei compaixão deles, como um pai tem compaixão do filho que lhe obedece. Então, vocês verão novamente
a diferença entre o justo e o ímpio, entre os que servem e os que não servem. Então, não me venha com a lorotinha de que diante de Deus todo mundo é normal, de que é época da graça, eu faço o que eu bem entendo. Não é assim. Não é assim. Nossa, mas essa pessoa teve uma vida boa, a vida inteira só fez o bem para a glória de quem? Dele mesmo? Morreu como um santo? Recebeu uma estátua do povo? Isso tem um nome, idolatria. A obediência faria com que ele levasse as pessoas à adoração de Deus. Não aceitaria a adoração do povo. Não aceitaria a estátua do povo. Não aceitaria o povo tendo ele como um ser diferenciado, especial. Não, especial é Deus. Se eu estou fazendo por você é porque Deus pediu que eu fizesse. E a gente precisa entender essa diferença, irmão. Vai haver diferença. Mas eu fui bom, essa pessoa foi boa a vida inteira. Boa para quem? Para quem ela foi boa? Porque eu conheço, hoje não tanto, né? Mas em boa parte do meu ministério, eu tive muito contato com o pessoal do crime e do tráfico. Muito contato. E eles eram, eu posso te dizer que adorados nas comunidades onde eles estavam. Porque para aquela população, eles protegiam, eles ajudavam, eles faziam o bem. Tudo é uma questão de você interpretar. Tem vereador que você fala, nossa, esse vereador é maravilhoso. Por quê? Porque ele fez para você algo de bom? Ou porque ele cumpriu com as suas obrigações? Qual é a régua que você está usando para medir se a pessoa é boa ou ruim? Se a pessoa é santa ou ela não é santa? A régua é a sua vida? É o quanto interferiu na sua vida ou o quanto ela tem glorificado o nome de Deus? Sido justo? Se eu estiver mentindo, você pode colocar aí. Bom político é aquele que me ajuda. Bom vereador é aquele que me ajuda. Bom deputado é aquele que me ajuda. Advogado bom é o que advoga a minha causa. O advogado do meu adversário é um demônio. Complicado, meu irmão. Achar que diante de Deus todo mundo é igual é complicado. Caim não foi igual a Abel diante de Deus, claramente. E Deus não estava nem aí. E ainda deu o trabalho de falar com Caim e dar um toque para ele. E falar, por que te descaiu o semblante? Se você proceder bem, você vai ser aceito igual ao seu irmão, mas procede bem. Então tem que proceder bem. Proceder bem é obedecer. Aqui o Senhor está falando que vai ter um povo. Não é todos, é um. É um grupo de pessoas que ele vai trazer para ele, que ele vai honrar. Que vai ser para ele como um tesouro pessoal. E que ele vai fazer diferença, e que o mundo verá. Que haverá diferença entre o justo e o perverso. Entre aquele que serve e aquele que não serve a Deus. Ah, mas eu estou na igreja todo domingo. Fazendo o quê? Você foi na igreja servir ou você foi na igreja receber? Você foi lá na igreja para ouvir o pastor falar que você vai ficar rico, que Deus vai te dar um carro, que Deus vai te dar uma casa, que Deus vai restaurar a tua família? Ou você foi lá para entregar uma adoração, foi lá para cultuar, foi lá para adorar? Por que você foi? Por que você tem ido? Você tem ido porque a igreja é cheia, porque a igreja é bonita, porque o banco é confortável, porque tem ar-condicionado? Por que você tem ido? Tem ido
indo porque as pessoas mais legais estão ali? Porque o teu melhor amigo está ali? Porque o teu crush está ali? Ou você está indo porque Deus te disse, é aqui? Haverá diferença na vida do que serve e o que não serve, irmão. Não adianta você querer enganar Deus. De Deus não se zomba, de Deus não se engana. Há diferença para Deus, sim. Há diferença para aquele que só serve a Deus no dia bom. Há diferença para aquele que coloca Deus como prioridade. Aconteça o que acontecer, eu vou fazer. Na minha agenda, primeiro está Deus, depois tem o resto. Agora, tem um monte de gente que vive mudando a agenda, né? Vive mudando a agenda. Aí eu vou falar o quê? Por que tem tanta gente recebendo e tanta gente não recebendo? Será que Deus não me ama? Deus me ama. Eu é que não amo a Deus. Eu sou músico, entendeu? Eu sou músico. Monta uma banda e vai fazer sucesso na vida, então. Porque na igreja você tem que ser servo, não músico. Aqui não são as 12 tribos, que cada uma delas tinha um encargo diferente. A gente está falando de igreja de Cristo. Não tem mais essa. Eu sirvo. Eu prego, eu batizo, eu faço o que Deus mandar eu fazer. Eu morro, eu vivo, eu ressuscito. Eu sou apedrejado, eu sou perseguido. Eu sou o que Deus quer que eu seja. Eu vivo testemunho, eu recebo ofertas, eu recebo amor, eu recebo carinho, eu recebo rejeição, eu recebo escândalo, eu recebo tudo o que for da vontade de Deus. Porque haverá diferença na vida daquele que serve para aquele que não serve. Servir é uma coisa, ser servido é outra, irmão. Se Jesus é Senhor, ele precisa ser servido e não servir. Claro, o Senhor falou, apresente diante de mim todas as suas petições. Por quê? Porque você é servo amado. Porque você é servo amado. Porque o trabalhador é digno do seu salário. Você me obedece. Você faz a obra que eu peço para ser feita. Pede, pode pedir. Agora tem gente que só está pedindo. E está reclamando ainda. O fato não é que só estou pedindo, é que eu estou reclamando ainda. Reclamando que demora, reclamando por que não aconteceu. Qual é o preço que você tem pago? Qual é a perseguição que você tem recebido? O que você abriu mão essa semana por Deus? Tipo, eu não fui na academia hoje porque eu tinha que orar. Eu tinha um compromisso na casa de um amigo, eu não fui porque eu tinha a obra de Deus para fazer. Qual foi o sacrifício? Qual foi a prova de amor? Em que momento da tua semana você priorizou a Deus e colocou algo em segundo lugar? Porque vai ter diferença no dia a dia entre aquele que serve e aquele que não serve. Vai haver diferença entre o justo e o perverso, entre o que é justificado pelo sangue e aquele que não é. Então tira da tua cabeça que diante de Deus todo mundo é igual. O que é igual eu já expliquei. Homem, mulher, servo, patrão, rico, pobre. Diante de Deus todos são iguais. A diferença está no servir. Porque é no servir que eu mostro o meu amor, a minha adoração, o meu sacrifício, a minha dor. Eu não poderia estar, mas eu estou. Tá doendo, mas eu tô. Porque a cruz também doeu.
porque a traição também doeu. Pensa nisso. E em terceiro e último lugar, entre ser bom e justo, opte em ser justo. Romanos capítulo 3, versículo 22 diz assim: justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos os que creem. Não há distinção, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Deus o ofereceu como sacrifício para a propiciação mediante a fé pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Em sua tolerância, havia deixado impune os pecados anteriormente cometidos, mas no presente demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Tantas vezes a palavra justo, justificador, justificado, porque é importantíssimo, meu irmão, amar, mas é mais importante ser justo. O amor é uma obrigação, mas não pode me impedir de ser justo. É por isso que Deus faz diferença entre pessoas. Deus ama a todos iguais. Amava Abel e amava Caim do mesmo jeito. Agora, a atitude de Abel foi diferente da atitude de Caim. Aqui o apóstolo Paulo está dizendo: não se enganem, todos foram destituídos da glória de Deus. Todos pecaram, mas foram justificados pelo sangue. Quem é justificado pelo sangue? Aquele que vive pela fé. E o que é viver pela fé? É obedecer, mesmo sem entender. Obedecer. Não é fazer, é obedecer. Não é tomar decisão, é obedecer. É o que ele quer, do jeito que ele quer, da forma que ele quer. Não é tão difícil assim de entender, meu irmão. Não é mesmo. A grande dificuldade está em eu abafar o meu eu. A grande dificuldade está em controlar a minha impulsividade. Às vezes você nem percebe o quanto a tua carne te dirige. Às vezes você nem percebe que você está servindo a Deus, aliás, que você está servindo a sua carne, tendo certeza que está servindo a Deus. Quer um exemplo? Paulo. Paulo tinha certeza absoluta que o que Deus queria dele é que ele matasse cristãos. Mas certeza absoluta que ele agradava a Deus, que ele era justo quando ele matava um cristão. Até que um dia as escamas caíram dos seus olhos. Uma hora as escamas têm que cair dos nossos olhos, e que seja então nesse mês de novembro. Que seja então na abertura desse jejum. Que seja então nesse último bimestre do ano. Por que algumas pessoas começam o jejum e de imediato as coisas já começam a acontecer? Por que outras pessoas jejuam
Porque o jejum, meu irmão, para algumas pessoas é uma ofensa para Deus, sabe? Um dia eu faço, no outro eu não faço. O nosso jejum consiste em você consagrar um alimento e participar de uma das orações, seja das 6 da manhã ou às 6 da tarde. Aí um dia eu participo, no outro, não deu. Aí no outro dia eu vou, esqueço e como o alimento que eu tinha consagrado. Sabe? A primeira vez que você jejua, tudo bem. A segunda acontece. Depois disso, é desleixo. É desleixo. É porque você não tem pensado em Deus. Porque se você está pensando em Deus, e esse é o intuito do jejum, que eu esteja mais ligado em Deus, porque eu vou olhar para aquilo que eu não posso, e é incrível, né? Porque na semana que a gente consagra o jejum, tudo que a gente não pode comer, alguém oferece, não é assim? Imediatamente eu me conecto com Deus. Eu estou consagrado. Eu não posso. Essa semana é especial, eu não posso. Essa semana garante o meu mês, eu não posso. Essa semana Deus vai garantir a vitória do meu mês. Eu não tenho ideia do que está por vir neste mês. Eu não tenho ideia das lutas que vão se levantar neste mês. Então já na primeira semana, eu já chamo o céu no jejum. Eu já falo, Senhor, venha e luta a minha luta, porque eu não tenho força. Porque eu sou fraco, porque eu sou frágil. Porque eu estou passando por um momento difícil. Eu preciso que o Senhor advogue essa causa. Eu preciso que o Senhor vá à frente nesse jejum. Eu preciso que o mês de novembro inteiro o Senhor lute a minha luta. Então eu chamo este jejum no primícia, na primeira semana, no primeiro domingo do mês. Está consagrado ao Senhor. De hoje até sábado, às 6 horas da manhã, quando eu vou encerrar o jejum, eu vou chamar o céu para lutar esta guerra, para me dar o melhor final de ano da história da minha vida, a despeito do que os meus olhos veem, a despeito do cenário, a despeito das ameaças, a despeito das lutas, a despeito das dores, a despeito das enfermidades, a despeito da ameaça, a despeito de tudo. Vai ter diferença na vida daquele que serve para aquele que não serve. Vai haver diferença entre o justo e o perverso. O jejum vai fazer essa diferença na minha vida. Eu não estou brincando de servir a Deus. Eu não estou brincando de ser cristão. Eu não estou brincando de ser salvo. Eu realmente quero. Eu quero ser este povo que é como um tesouro para Deus. Eu quero ser esse povo especial para Deus. Eu quero ser nesse tempo aquilo que poucos são. Os que escolhem o único caminho, o estreito. Opções existem inúmeras, mas eu quero só um caminho, o verdadeiro, o que me leva à salvação. Jesus é o caminho, o único caminho que me leva a Deus. Eu abro este jejum, o jejum do mês de novembro, no nome de Jesus. Que cada propósito, que cada luta, que cada dificuldade, que cada enfermidade, que cada um de nós tem para enfrentar neste mês de novembro, seja colocado aos pés do Senhor, nesta manhã de domingo. Como servo do Deus vivo, eu te abençoo. Como servo do Deus vivo, eu declaro esta semana de jejum aberta na tua vida. Que os propósitos de Deus se cumpram na tua vida. Que Deus te guarde, que Deus te proteja, te livre dos malignos, te livre dos intentos do inferno,
que a arma forjada do inimigo contra a sua vida não prospere. Que os teus inimigos conheçam o poder do teu Deus. O jejum está aberto. Que a graça, a paz, o amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre a sua vida, a sua casa e a sua família. Que o Senhor do trono ao qual está assentado se curve e te marque nesta promessa. Eu te abençoo e te envio, no nome do Pai, no nome do Filho e no nome do Santo Espírito de Deus. Amém e amém. Graças a Deus. Amém. Que essa palavra entre no teu coração. Boa semana de jejum para você. Consagre o teu alimento. Amanhã nos veremos com certeza. Com certeza. Enquanto Deus quiser, eu estarei às 6 horas da manhã, orando e abençoando a sua vida, a minha vida, a nossa casa e a nossa família. Enquanto Deus me fizer permanecer de pé, eu permanecerei de pé. Maior é Deus. Deus é bom o tempo todo. E o tempo todo Deus é bom. Então a gente se vê amanhã, às 6 horas. Fica com Deus, um domingo lindo. Curta, seja feliz. Coloque um sorriso lindo nesse rosto lindo. E vamos viver o que Deus tem para nós vivermos. O futuro pertence ao Senhor. E é bom. Acredite. O nosso futuro é bom. Beijo. Fui. Tchau.